Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso podcast Chama Doula. Hoje no nosso 14º episódio já, com muita informação, né? Gente, é muita muito coisa conteúdo. Para quem não tá aí, ó, não estudou para nada, não começou nada na vida, descobriu que tá grávida, só chega aqui no podcast do Chama Doula. Não, tá tudo... Porque cada episódio foi um flash, né, Ju? Uma aula. Uma aula, um flash. Então hoje não poderia ser diferente, né? Um assunto que... muito falado, só que muita gente deixa de pesquisar fontes seguras. E a gente está aqui para fazer isso, né? Para trazer informações que vocês podem confiar. Então, antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos ver a nossa vinheta. Vamos lá. Maravilhosa a nossa vinheta. Gente, não tem como. Já são 14 vezes de exibição. Eu me apaixono toda vez. Ai, por que será? Por que será que eu me apaixono? Mas vamos lá, então hoje vamos falar sobre a nutrição, a importância da nutrição na gestação, no parto, né? Pro parto, no pós-parto. E também para a introdução alimentar, né? Nossa! Então hoje está bem recheado esse Atenção, episódio. mames de plantão. Você que já está aí, ó, possivelmente com introdução alimentar, o assunto é para você. Já manda para aquela amiga que está grávida, que acabou de ganhar bebê, aquela que vai começar a introdução, já está pensando o que tem que fazer, já manda aí para ela também não perder o episódio de hoje. E com a gente, a nutricionista Fabiane Rezende, muito bem-vinda. A Fabiane é formada pela Universidade do Acre, né? Universidade Federal do Acre, e é especializada em nutrição materna e infantil pela USP. Seja muito bem-vinda, Fabiane. Olá, boa noite, mamães. Gostaria primeiramente de começar agradecendo pelo convite de estar aqui e hoje teremos muito bate-papo sobre nutrição, alimentação, tanto para as mamães quanto para as crianças, né? Gente, e olha que quem viu a chamada, ouviu eu falando que, olha, essa mulher com certeza sabe do que está falando, né? Porque veja bem, e que bom que você não ficou por lá, viu, Fabi? Porque muitos profissionais acabam se formando fora do nosso estado e ficam por lá, né? Que bom que você resolveu ficar aqui entre nós no Pantanal. Agradecendo já, né? Não, Campo Grande é a cidade do meu coração. Ai, gente, ó, bons frutos por aqui. E é tão bom ter profissionais, né, ficando para mudar o cenário da nossa cidade, né? A gente gosta tanto da cidade, tem que cuidar, né? Então, muito importante você ter ficado aqui. Então, já vamos começar falando como é que começou a sua história. A Fabiane não nasceu nutricionista. Por que você decidiu a nutrição? Então, eu costumo dizer que foi a nutrição que me escolheu. Olha! Eu sempre tive muito interesse por essa área da saúde. E aí, na época da adolescência, então, assim, é aquele tempo que a gente fica em querer fazer dieta, né? Manter uma alimentação equilibrada. Então, eu sempre gostei muito dessa temática. E aí, quando fui fazer o vestibular, então eu pensei, por que não fazer nutrição? E aí, o meu esposo, já na época ele morava em Rio Branco, no Acre. E aí eu prestei o vestibular também, passei lá e aí fui cursar nutrição na Universidade Federal do Acre e me apaixonei assim, pelo curso. Durante a graduação a gente tem contato com várias áreas, a nutrição ela é bem muito na nutrição clínica e tive também a matéria de nutrição materna e infantil na graduação e aí essa matéria assim já me acendeu, né, aquele desejo, aquela vontade de me especializar também nessa área. E aí no último ano da minha graduação é o ano que a gente realiza estágios e aí eu fiz uma parceria da Universidade Federal do Acre com a Universidade Federal daqui, a UFMS, para realizar os estágios aqui no Hospital Universitário. Então, eu fiz todos os estágios no Hospital Universitário e lá eu tive contato no banco de leite. Então, a gente fez aquele atendimento com as mães, né, com os bebês, a amamentação, e foi quando eu realmente decidi que era isso mesmo que eu queria seguir, né, essa área da nutrição materno-infantil.
Então eu me identifiquei muito, foi uma experiência assim enriquecedora. Então gostei muito de trabalhar com as mães, o carinho também, e também trabalhar com as crianças, né? Assim, eu acho algo fantástico, algo mágico. Então foi muito legal ter essa experiência e também foi bem decisivo para mim escolher essa área da nutrição materno-infantil. E você nessa época na formação estava com quantos anos? Porque você já está numa jornada aí, vindo novas etapas, e você começou com essa decisão, com essa tomada de propósito, com quantos anos? Eu iniciei na faculdade, eu tinha 19 anos, que eu tinha feito alguns anos de cursinho também, e terminei o ano passado, né, a graduação, e aí eu já me identifiquei na área, né, então busquei os melhores centros para mim poder também me especializar, porque eu achei isso super importante, e eu fiz toda a etapa, né, do processo, e aí eu acabei optando por fazer no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, na USP, que é um centro assim de grande referência, e aí eu optei por fazer lá. Maravilhoso, porque eu fico muito feliz, né, quando eu observo profissionais jovens entrando, porque precisa mesmo trazer evidências novas, fazer essas quebras de paradigmas todas, né, família. É importante essa experiência de que a gente traz, por exemplo, como você vem do Acre, passou por São Paulo e trazendo também para Campo Grande, para a gente enriquecer cada vez mais os nossos atendimentos. Porque não diferencia, né? Porque o paulistano, é assim, e aí Campo Grande não é. Tipo, não tem, somos todos humanos, né, Fábio? Então, a relação da nutrição nesse universo, os problemas paulistanos são os mesmos problemas sul-mato-grossenses, né? Problema e perrengue com criança, todo mundo passa, né? Só muda o sotaque, Aqui que a gente chama um pouquinho de porta, né? Mas os problemas com os bebês são os mesmos. Sim. Né? E, então, assim, você conseguiu identificar a importância da nutrição na gestação, né? Durante a sua passagem pela faculdade. Você consegue falar pra gente, assim, essa importância para gestantes que estão ouvindo a gente? Por que é tão importante cuidar da alimentação durante a gestação? Nós observamos que hoje a alimentação ela influencia em todos os cenários e todos os fatores da vida. Então, assim, desde a etapa da pré-concepção, então a gente já trabalha com a nutrição. Então, é feito todo um preparo antes também. Eu costumo até brincar com as minhas pacientes, né? Que primeiro a gente faz a limpeza do aquário para poder receber o peixinho. Ai, gente, adorei isso! Que fofo! Então, assim, cuidar mesmo da alimentação, variar, ter essa atenção. E com isso a gente consegue até prevenir também possíveis doenças, né? Futuras que podem aparecer durante esse período. E é de suma importância, porque a mulher, ela tá ali no momento único, né, da vida dela, e o corpo dela está se preparando e trabalhando arduamente para poder formar esse novo ser. Então, assim, é essencial a nutrição, como fonte também de energia, para preparar esse corpo para ele ter o máximo de eficiência e ir formando o bebezinho, né? A cada fase, a cada etapa. Já vai tendo. Desculpa, Jô. Você já está recebendo gestantes já com suas demandas e recomendações, indicações aqui na nossa cidade? Sim, já trabalho bastante com gestantes. Eu e meu esposo, né? Nós trabalhamos juntos. Ele é nutricionista também? Não, ele é médico. Médico. De qual área? Ele vai se especializar em psiquiatria infantil também. Ai, gente, parceirinho. Muito bom. Sim. Fala pro amigo que a titia aqui é psicóloga. Se precisar de algo, estamos aí. Olha, sim, ao vivo com certeza. É isso. Mas então, tem alguns médicos também que são meus parceiros, né, pediatras. Então, assim, nós já iniciamos esse trabalho, né, com as gestantes. Desde o início mesmo, fazendo consultas a cada trimestre,
E aí temos também essa, assim, bastante demanda, né? Principalmente as gestantes, elas sempre têm muitas dúvidas sobre o que pode, sobre o que não pode comer. Então, assim, tudo isso nós conseguimos trabalhar durante a consulta e também fazer tudo aquele plano bem personalizado, né? Com as vontades que cada uma tem. Também nessa fase do início, né? Costuma ter muito enjoo, náusea. Poxa, é mesmo, total, então, né? a gente consegue, assim, trabalhar bem, né? Focada para ela sempre ter os nutrientes necessários para toda a gestação. Porque tem muita conexão a formas. É uma coisa que a gente cansa de falar. Gente, eu falava isso desde os primórdios da Terra, né? Bom, há 10 anos na Papo de Gaia, já atendendo gestantes e falando sobre educação perinatal, que naturalmente também entra, mulheres, a parte de preocupação nutricional. Porque não é só ir lá fazer reposição disso, reposição daquilo. Nós temos fartamente tudo dentro de casa, né? Tudo bem, vamos lá, Marixa, não é tão simples assim, falar é fácil, quero ver fazer, né? E aí a gente gera demandas, porque muitas vezes as mamães trabalham, estão grávidas, não conseguem cozinhar para si, dependem de alimentações à base de marmitas, né? E isso vai intercalando uma rotina absurda de quem está gestando. Tirando que, além de tudo, ainda talvez esse seja o primeiro exemplo de tropeçarmos na nossa introdução alimentar. Tipo, não como isso, não como aquilo, só como isso, como aquilo, nananã. E aí você começa a falar, mas você come isso, você come aquilo. A gente perguntando, né, para tentar conhecer mais a vida da gestante. Então, verduras, legumes, né, você sabe, vamos cortar o básico. Fritura, refrigerante. O tereré que a gente tem que cortar. Olha, aqui é difícil o tal do tereré. Meu Deus, o que é o tereré na vida da gente? Alô, Jota. Jota, esse papo de tereré não é com bobagem. Não é para gestante. Não é. Esse papo de tereré é para gestante. Você percebe, assim, com essa fala, né, da Marixa, que tem muita dificuldade da gestante mesmo, assim, essa introdução alimentar da gestante, que tem muita, não como isso, eu não como aquilo. Sim, e até aproveitando a fala da Marixa, que acontece? Às vezes chega até gestantes lá, não, porque eu vi que é bom tomar tal suplemento, vamos suplementar. Então isso é algo assim, tá em alta, né? Nossa, e aí Google e o tal dos whey protein, né? Não pode falar, é whey protein. Então, essa parte eu gosto sempre de ter bastante cautela. E todas essas vitaminas, esses minerais, a gente também consegue obter através da alimentação, que é o principal. Então, eu sempre falo para elas, não, vamos estabelecer através da alimentação. Então, para isso existem estratégias. Então, assim, quando a gente vai montar o plano alimentar, então até a escolha de cada fruta, de cada vegetal, já é pensando nessa questão das vitaminas e dos minerais. Então, a gente escolhe algumas fontes que são essenciais e aí, em cima disso, nós trabalhamos. Então, e aí eu falo, vamos primeiro tentar pelo plano e aí fazer também os exames bioquímicos, que são super importantes. E aí, se tiver alguma deficiência, a gente faz a suplementação. Tem algumas suplementações mais específicas, né, como metilfolato, que a grávida já começa a tomar, isso desde essa etapa da pré-concepção, né? Isso, é vitamina D também, que são fontes mais difíceis. Essas suplementações sim, mas a maioria dos minerais e vitaminas nós conseguimos obter através da alimentação. Então, eu costumo sempre falar isso, vamos com calma, vamos analisar primeiro quais são as suas deficiências para depois a gente entrar com uma suplementação específica para você. Porque parece que ficou meio Jetsons, né? Tipo, tudo na base do comprimido, né? Alimentação astronauta. Tipo, gente, a gente não foi pra Lua ainda, vamos aproveitar. Não sei, porque lá em casa a gente é super a favor dos vegetais, dos legumes. Sim. Temos inclusive meu marido agora, ele adotou uma postura vegetariana. Então, ele tirou alguns processos e tudo mais, e pra gente foi bem tranquilo, né? Mas assim, voltando na ideia da gestação, focando muito pro parto, porque principalmente as mulheres que querem vivenciar um trabalho de parto vão precisar ter o quê, né, Joyce? A gente sempre fala, tem que pensar no seu processo, o que você quer, né? A gente também não pode pensar, a gente até lembra e fala, agora são duas, né? Você não tem que pensar só, mas eu não como.
não como isso, não como aquilo, mas se for preciso, né, a gente que é mãe... Começa com você. Começa assim, né? Até porque você tá cuidando de você também, né? Sim. Não é só colocar assim, mas você tem que pensar só no bebê. Não, você tem que pensar em você também. É importante pra você se manter bem durante a gestação. Sim. Né? Você lembra de algum caso assim que você pegou que a pessoa não comia absolutamente nada? Não, Foi muito difícil? Sim, tem casos e casos, né? Então, assim, já tive gestante que, ai, doutora, eu não como, não tem alguma coisa que eu consiga substituir? Eu falei assim, não tem. E aí eu sempre gosto de dar a ideia de inserir em alimentos que você já costuma comer, entendeu? Então, assim, você não precisa, se você não tem o hábito de comer salada, você não precisa montar aquele pratão só de salada. Você pode adicionar outros alimentos que você gosta e aí incluir a salada, sempre uns molhinhos também bem interessantes para jogar. Então, assim, a gente sempre vai fazendo essa educação e principalmente mostrar a importância, né? Assim, do porquê comer esses vegetais. Então, assim, eu sempre tenho os materiais lúdicos que eu costumo utilizar com as crianças, mas tem alguns adultos, né? Algumas gestantes que eu falo, ó, esse daqui também a gente vai trabalhar para mostrar para você a importância. Então, assim, eles visualizando fica mais fácil. E também eu percebo que as gestantes, elas são mais obedientes. Então, quando a gente fala, ó, é importante, tanto para você quanto pro bebê. Então, assim, elas acabam se esforçando mais. Falou que é pro bebê, pronto, né? Nossa, o poder do bebê. O bebê, quando ele chega, ele tem um poder, né, gente? Graças a gente, grata aos bebês, né? Grata aos bebês. Mas é o que eu falei, quando a gente se torna mãe, que a partir do momento que você tá gestando, você é mãe. Então você já começa a pensar na saúde daquela outra pessoa que depende de você, né? Então, as gestantes, elas acabam, bate o pé um pouquinho e fala, eu não gosto, mas acaba fazendo, né? Faz, e é uma mudança de vida, né, Fabi? Porque tem um momento que a gente precisa, eu lá falo crescer, né? Às vezes não é só fazer o que a gente quer, é fazer o que é preciso. Então, nessa fala, ela traz um empoderamento de posicionamento adulto. Até porque, imagina, nós vamos ser e somos exemplos para os nossos filhos. E vai para mim, eu tô com uma baixinha lá na adolescência. E começa tudo literalmente, vamos falar, usar os jargões nutricionais, torcendo pepino desde pequenininha. Então, se não começar por aí, quando chegar mais lá pra frente, a gente acaba entornando o caldo. Tem que ser já... Tem algumas dicas assim que você consegue dar para gestantes que são básicas para ela conseguir manter uma gestação saudável? Ou que tenha dificuldade de começar esse primeiro passo da educação, levando em conta, né? Nesse momento agora que pode até se tornar difícil por conta das náuseas, né? Tem alguma coisa que elas possam fazer? Sim, eu sempre costumo orientar elas, né? Primeiramente, a procurar uma nutricionista qualificada. Por favor, gente, já aproveitar a pausa, recorte. Fabi está no Instagram, tem o direct, tem os contatos todos lá. Pode marcar, viu? Comece agora. Mas eu sempre oriento ter uma vasta variedade, então assim, no prato. Então sempre experimentar alimentos novos também. E quanto mais colorido, melhor e mais nutritivo. Então assim, a gente já tem evidências científicas de que tudo que a mãe come não só passa para o bebê, mas como cria também uma memória para ele. Então, quando ele começa a introdução alimentar, assim, lá na memória dele, quando ele estava na barriga da mãe e a mãe consumiu o alimento, ele já tem uma memória também. Então, ele já consegue, assim, não identificar diretamente, mas já está nele que ele já consumiu aquele alimento. Ai, gente, que maravilhoso. Eu sou apaixonada por registros de memória. Nossa, quem me conhece sabe que eu amo essa ideia. E sei o quanto que é realmente louvável e positivo, Fabi. E aí é em cima dessa tecla também que nós pensamos em trazer você para reforçar as nossas falas também com as nossas mamães, antes, durante e depois. Eu acho que a gente vai fazer uma boa parceria aqui de muita coisa. A gente fala, procura nutricionista, mas vai tentando assim o básico que tá ao nosso alcance, né?
Mas quando um profissional fala, fica mais... A água para, né? Dá Nossa, mas eu tô muito nutricionista credibilidade, hoje. né? A gente tá muito nutricionista hoje, né, Joyce? E aí também, eu sempre assim, se não tiver nenhuma contraindicação médica, então praticar uma atividade física é super importante. A mãe também cuidar dessa parte psicológica, né? Fazer todo o acompanhamento também com o médico, né? O pré-natal, os exames também que são super importantes, então a gente consegue também avaliar. E assim, se cuidar mesmo de fora para dentro e de dentro para fora também. Então se alimentar bem, variar ao máximo, porque como a gente falou, né, cria essa memória, né, para os bebês, e depois na introdução ele já tem aquela memória já no consciente dele, daquele alimento, então assim, se torna também mais fácil. E é uma jornada também de 9 meses, então assim, a mulher está se redescobrindo, e por que não também fazer esse autocuidado com a alimentação, conhecer alimentos que antes ela nem consumia, mas ela sabe que é importante, que é bom para o bebê, e ela também vai se conhecendo novos alimentos. Então assim, é muito comum as gestantes, nossa, esse alimento, né, brócolis, couve, não tinha o hábito de comer, agora eu tô conseguindo comer, tô conseguindo fazer um suco. Então assim, elas também vão se conhecendo e vai criando esse hábito na rotina de sempre ter esses alimentos na mesa. E bebendo água sempre, né? Que Sim. isso deve ser uma fala tua, como a nossa. A gente Com fala certeza. O tempo todo, Bebeu água. tá tomando água, e água o tempo todo. Água. E assim, a nutrição, ela influencia também na amamentação. Sim, Né? com certeza. Então, fala pra gente também. Então, funciona assim, durante a amamentação, a gente tem um gasto de energia maior, porque o seu corpo ele está produzindo um alimento. Então, assim, é um gasto de energia muito alto. E a gente consegue obter essas energias através da nossa alimentação. Então, assim, é super importante a mamãe conseguir, né, comer, fazer várias refeições ao longo do dia. E eu sempre foco muito em ela também escutar o seu próprio corpo. Então, assim, na hora que ela sentir fome, ela ir lá, fazer essa pausa, se alimentar, que é super importante para a produção de leite. E também a água, né? Super importante. Então, a gente bate mais ainda nessa tecla. E aí tem as falas. Qual que é a tua posição em frente à introdução do leite mesmo, leite da vaca, né? Uhum. Na primeira hora, nessa alimentação da gestante. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sei que existem várias correntes que defendem, que, na verdade, retiram, e que trazem N estudos a respeito do leite nesse pós-imediato em relação à amamentação, né? Então, qual que é o teu posicionamento, qual que é a tua orientação em relação ao leite? Então, eu costumo ser bem cautelosa, né, nessa etapa. Então, assim, nesses primeiros meses, a gente mantém ali, ainda não, mas introduzindo aos poucos e vendo também como que ela vai responder a isso, né? Assim, como que vai ser o leite em relação ao bebê. Então, assim, a gente vai bem gradativo, né? Bem devagarzinho. Isso porque a gente está falando de intolerâncias, nós estamos falando de alergias. Principalmente onde eu já acompanhei bebês, né? Que já nasceram comigo, de bebês fazerem um processo, inclusive, como uma hemorragia mesmo, né? A gente percebe na fraldinha que aí você já começa a ver já um cocôzinho mais cheio de sangue, quase um processo de diarreia mesmo, e isso já vai trazendo alguns indicativos, né, Fabi? Sim, e aí eu sempre falo para elas, ser bem gradual, né, talvez comer um alimento ou outro e observar, ver como que vai reagir, né, como que vai ser, e aí, caso apresentar alguma alergia, aí a gente tem que realmente cortar, né, fazer uma dieta mais restritiva, mas por conta dessa necessidade, né?
E tá certo substituir pelos leites de soja, os leites veganos, os leites de legumes que nós temos, né? Leite de beterraba, leite de cenoura, leite de amêndoa, leite de coco. Leite de aveia. É sobre isso que nós estamos falando. Tira, não, porque às vezes a mamãe tá ouvindo em casa falando, meu Deus, eu não sei viver sem leite. E não é só o leite bebido, mas é o leite que está presente em tudo, né? Sim. Porque eu tô até trocando isso com você aqui, porque é a nossa realidade. Quando a gente traz isso, tipo, não é que é para sempre, mas talvez seja um momento de observação. Vamos observar, por conta... muito se associa em relação à cólica, né? Porque eu não quero que o meu bebê tenha cólica. Então tá. Então vamos conversar sobre alguma... A gente aproveita esse viés para costurar, mas tem muita conexão com a relação das alergias e as intolerâncias. E aí as substituições, que eu inclusive aprendi com muitas mamães veganas, vegetarianas que eu tive ao longo dessa caminhada, é que a substituição do leite dentro desses produtos, e graças a Deus a nutrição, né, a alternativa, vamos colocar aqui, ela está muito presente nos nossos mercados. Então não é como antigamente que você falava substitua alguma coisa e você nem sabia o que não tinha como substituir. É isso mesmo, Feb? Substitui por esses alimentos? Sim, hoje nós temos essa vasta, né, opções nos mercados. Então tem alimentos sem glúten, alimentos sem lactose. Então assim, se encontra de várias marcas e diversos preços também. E aí o leite acaba sendo uma opção. Você pode substituir pelo leite de aveia, leite de amêndoas. Tem várias opções no mercado. E aí você pode estar fazendo essa substituição também. E a quem ainda tem uma boa madrecita em casa, né? ou uma doula aí de pós-parto, pode até estar fazendo isso tudo em casa. Você ensina receitas? Você também é de dar receita, ensinar? Lá no meu Instagram, eu sempre gosto de postar as receitinhas, né? Você vai fazendo em casa e aí eu vai mostrando para todo mundo como é que faz? Vou fazendo em casa. E também, ao longo da faculdade, eu já fui criando também algumas receitinhas e colocando em e-books. Então, tudo isso eu gosto também de distribuir para as minhas pacientes, para elas terem, assim, um livrinho de receitinhas. Adoro, já quero pra vida. E aí tem, por exemplo, o leite de aveia. A aveia, ela não costuma ser tão cara, né? Então ela tem um preço mais acessível, então você consegue até fazer o leite com ela. Então, assim, tem várias opções. Ultimamente a gente tava fazendo leite de melão em casa. Da casca do melão. Gente, é uma delícia. E a gente joga fora a casca do melão. Sim. Não é chocante isso? O marido fica guardando todas as cascas de melões em casa agora pra fazer leite. Mas é legal, essa opção, né? Isso, da alimentação, tudo você consegue reaproveitar, né? Tudo você consegue. Ai, gente, isso aí é uma virada de chave, viu, Fábio? Porque a gente tem que fazer um grande esforço para lembrar o que fazer com esse tudo que é reaproveitado, né? Ai, que sonho. É legal a gente estar falando que as mães muitas vezes chegam pra gente, né, com desespero, assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Não tenho calma, tem opções, né? Vamos analisar primeiro, vamos ver um profissional para te ajudar. Sim. E assim, não fiquem buscando, a gente sempre fala isso, não fica buscando essas informações na internet solta, porque tem muita coisa que a gente vê lá que não faz sentido. Então, procura uma pessoa que realmente tem no Instagram da Fabiane. Então, vai em profissionais que realmente são... Tem crédito, né? Eu acho que eu vou abrir no nosso perfil um dia só com a família para ela falar sobre isso. O que você acha, Jo? Você aceita? Ao vivo, hein? Ao vivo. Você aceita, Fábio? Uau, fechou aí, ó. Já pensou você pegar notas de dicas alimentares com a Fabiane na Papo de Gaia, com as bolas junto? Uau, já tá rolando coisa boa aqui, hein? Já tô gostando. Realmente, hoje na internet, né, a gente, assim, tem muitas informações e também a disseminação de informações muito equivocadas. Então, eu sempre também foco nisso também, em sempre buscar profissionais que sejam qualificados e que passem informações sempre voltadas em referências científicas, né? Eu acho isso de extrema importância. Então, assim, não é só simplesmente chegar no Instagram, né, nas suas redes, e, porque eu vi em tal site que falou que isso é bom, então vou propagar isso. Não, é você estudar. Então, assim, todos os meus conteúdos, eu elaboro um roteiro primeiro, né, estudo, e aí para depois fazer o vídeo e postar.
Isso, mas é sobre isso e é por isso que você está aqui, viu, Fabi? Não tenha dúvidas, porque só vem aqui o nosso podcast Profissionais que a gente recomenda. Que a gente vai recomendar, né? Isso é interessante. E assim, aproveitando que a gente já está assim, na amamentação, vamos começar a entrar na introdução alimentar. Você percebe assim, que as mães já chegam com muito medo da introdução alimentar para você? Não, os pais, eles chegam assim numa super expectativa. É a primeira coisa que a gente conversa, né? Então é sobre essas expectativas. Então falar que é o início ali, que o bebê, ele vai experimentar. É um mundo à par para ele também. Tudo é novo, tudo é diferente, são texturas, cores diferentes. Então tudo isso é um novo mundo tanto para os pais quanto para a criança. E nesse início, ele está conhecendo os alimentos. Então assim, ele não vai pegar um pedaço enorme de melancia e vai comer tudo, não. Então ele vai pegar, ele vai sentir a textura, ele vai ver que é uma cor diferente, ele vai colocar na boquinha, então ele vai experimentar, ele vai brincar, ele vai ver, isso aqui parece docinho, isso aqui eu gostei, talvez eu não gostei muito. Então assim, eu sempre gosto de trabalhar isso, essas expectativas, principalmente aí nesse início, né, nessa primeira etapa, nos 30 primeiros dias após os 6 meses. Então eu costumo dizer que a criança, ela que vai determinar se ela vai comer, vai ser no tempo dela. Então os pais precisam também ter assim paciência, né, nesse momento. Ser um momento ali que a criança também está fazendo a refeição junto com os pais. Focar também nisso, quanto mais colorido, melhor. Então fazer o pratinho ali. A gente tem algumas... Tem essa questão da rotina, né, que você está colocando. Da rotina. E eu sempre foco que a criança, ela imita aquilo que os pais estão fazendo. Então, assim, se os pais estão comendo, a criança vai comer também, porque ela vai olhar, ela vai falar, não, meu pai está comendo, minha mãe está comendo. Então, assim, ela acaba aprendendo pelo exemplo. Eu concordo muito com isso, porque a criança, inclusive, tem várias teorias educacionais, porque as crianças elas vão iniciar suas vidas com esse espelhamento, né? E o espelhamento das primeiras pessoas importantes, que é o papai e a mamãe. Sim. Às vezes, se o papai e a mamãe não tá, é a vovó. Então, é interessante que a gente observe também esse espelhamento do que a vovó está colocando na mesa, Sim. que a vovó está trazendo. E existem muitos conflitos em relação aos pais e aos avós, né? Sim. Porque o avô chega e a avó chega e fala, eu vou dar mesmo... Eu não quero porque eu dei, vocês não morreram, então vai rolar. Sim, eu sempre falo assim na consulta, na consulta é importante estar o pai, estar a mãe, mas também quem vai ficar com a criança, né? Então quem vai preparar a alimentação. Então assim, às vezes vai o pai, vai a mãe, leva os avós, vai o tio, e aí a gente já dá aquela aula para todo mundo. Uau, isso é muito bom. Nossa, demais. Sim, vamos fazer oficinas para as vovós, nossa. Pessoas sonhando já ao vivo aqui, gente, socorro Deus. E aí, assim, são várias abordagens, né? Tem alguns métodos. Então, hoje a gente tem o método tradicional, tem o BLW. Então, é sempre essa questão, o que é melhor, né? Então, eu falo assim, gente, o que é melhor é aquilo que vai funcionar para você, dentro da sua rotina, dentro daquilo também que você vai estar segura e também os sinais de aptidão que o bebê vai demonstrar. Então, assim, tem aqueles bebês que eles já são mais firminhos, eles já têm a pinça, né, de pegar os alimentos, levar na boca. Então, assim, eles já estão mais firminhos. Então, assim, são os sinais que a gente avalia durante a consulta. E aí a gente determina, fala, olha, pode ser interessante começar, né, mesclar também os métodos, e aí a gente vê o não que... Não precisa, então, ser assim, tem que ser assim, pode quebrar isso. Isso, pode quebrar isso. Então, a gente, assim, trabalhar um pouco dos dois, e aí também como que vai ser esse preparo. Então, assim, eu sempre gosto de trazer de uma forma bem lúdica, né, então, em forma de apresentação, para mostrar, assim, na prática, como que tem que ser feito, né, o que é indicado, né, os pratinhos, como que pode ser montado, como que pode ser ofertado a essa criança, né? Então, eu acho, assim, maravilhoso. Eu me lembro que eu comecei a introdução alimentar da Marina com quase
7 para 8 meses, porque ela fez aleitamento materno até aí, nem água bebia, graças a Deus, a gente não bebia água, quer dizer, ela, né? Eu bebia água, ela não. Mas a gente foi até 7, 8, com tranquilidade, porque ela estava dentro dos padrões, com peso, com desenvolvimento, não precisava ter essa loucura. Às vezes eu fico com uma dorzinha, às vezes as mães têm que voltar a trabalhar, né? Sim. Isso é uma outra fala também, que é pesada. Às vezes o bebê com 4 meses tem que entrar com alimentação. Hoje a gente já tem estudos, né, que comprovam que iniciar com 4 meses já não é mais o indicado, né? Não é assim a forma correta, porque ainda por dentro a criança ainda está formando o trato gastrointestinal. Então, assim, as estruturas não estão assim todas formadas para receber o alimento. Então, hoje a gente já tem essa recomendação que é a partir dos 6 meses. E aí, assim, é importante também frisar, sempre focar também em estratégias que a mãe pode fazer que seja prático e na rotina do dia a dia. Então, assim, ela pode preparar ali aquelas papinhas com os alimentos, colocar em forminha, já deixar tudo congelado, assim, separar, sabe, um dia para ela poder fazer. E aí, algumas até perguntam, mas não vai perder os nutrientes? E aí eu sempre costumo dizer, perde, mas o que perde, assim, é pouco, assim, é insignificativo. Você pode fazer, que vai ser muito mais saudável. Você está preparando ali, né, as comidinhas, e você pode congelar e armazenar. Vai ser muito mais prático e vai funcionar muito mais na rotina, né? Do que comer as marmitas do dia a dia, os industrializados. Depois, importante. Tá. Olha só, hein? Então, eu sempre foco isso. A gente também tem que trabalhar em ser prático e colocar aquilo que vai funcionar na rotina da família. Pois e ainda mais com essa... Imagina, olha só, e isso da introdução alimentar aos 4 meses, porque ainda nós não temos políticas públicas que levem principalmente para os órgãos, né, se eu não me engano, principalmente as empresas, porque tem os funcionários públicos que já conseguem retomar com 6, com 7 meses para trabalhar, mas as empresas, o empresário, atenção amigos, empresários, presta atenção do que a Fábio está contando para vocês aqui, baseado em evidência. Mudou, gente, esse protocolo precisa cair, pelo amor de Deus, né? Sim. Que essa relação das crianças entrarem com essa introdução, eu nunca achei isso muito válido, sempre tive muito pé atrás com tudo isso. E a gente agora já está falando sobre trato de desenvolvimento orgânico da criança. Né? Olha que interessante isso. Então, isso tem que chegar para muitas empresas. Se você aí tem uma gestante trabalhando com você, atenção, seja mais amoroso, por favor, deixa ela em casa. Eu lembro que quando eu tive os meus, era isso mesmo. Eu voltei, eles tinham 4 meses. Porque aí o mais velho já foi pro leite, infelizmente pra forma. O outro eu consegui manter um tempo mais no aleitamento mesmo, né? Mas é isso mesmo, você tem que voltar. E aí eu não tinha essa informação de congelar, de fazer. Então, e não tinha apoio, Joyce. Não, e graças a Deus, a pessoa que ficava com ele, que eu amo, fazia... Nossa, era perfeito. Eu chegava lá e falava, dá vontade de ficar aqui pra você fazer comida pra mim. Porque ela fazia com o maior cuidado do mundo quando começou a introdução. Então, mas não é todo mundo que tem isso, né? Que é uma pessoa que tá ali disposta a ajudar realmente a fazer o que tem que fazer, né? Às vezes tá ficando com um neto, assim... pra ajudar, e aí não tem aquele tempo pra parar, pra fazer um negocinho diferente, né? Acaba comendo a mesma comida que todo mundo tá comendo. Olha, mas mesmo assim, eu insisto, isso tudo acontece porque nós não temos uma política de apoio para as mulheres. As mulheres ainda voltam com medo de perder os empregos. Que isso é um outro debate para um outro movimento. A gente traz uma advogada aqui pra gente falar sobre o direito da mulher no trabalho, principalmente da mulher grávida. Mas se a gente tiver essa fala da nutrição em frente aos órgãos, né, às empresas, olha como que a gente pode impactar a mudança do mundo. E as crianças vão se tornar menos doentinhas, né? Sim, porque, por que a gente está falando isso, né, Fábio? O que naturalmente a gente pode prospectar na vida da saúde nutricional de uma criança?
É suma importância. Eu costumo até falar que também essa questão do sistema imunológico, né? Então, assim, o fortalecimento, a criança também ter essas vitaminas, esses minerais, receber, né, também isso através da alimentação. E com isso, nós, assim, temos várias áreas que a criança se desenvolve melhor. Então, principalmente quando chega na escola, né? Isso. Você vê que tem alguns aspectos, até que daqui a pouco a gente vai falar sobre o processo cognitivo, que eu adoro, a minha área de atuação, que tem muito a ver com a desnutrição infantil, né, Fábio? Então, assim, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo. Então, assim, todas essas áreas a alimentação afeta, e principalmente a prevenção de doenças na fase adulta. Então, se a gente trabalhar isso desde esse primeiro momento, desde essa primeira infância, na alimentação complementar, nós já conseguimos prevenir possíveis doenças, né, futuras, quando esse bebê já estiver adulto. Claro, porque ele, de repente, já está recebendo fórmulas, né? Eu até fico pensando um monte de coisas que a gente poderia ter evitado para muitos diagnósticos e sentenças de crianças aí que precisam passar por tratamentos severos, se nós tivéssemos um pouco de informação a respeito das tomadas de decisões ao longo da nossa vida materna, né? E paterna também, viu, papais? Estejam a gente fala sempre mãe, mas pro pai também. É pro pai eu também. Eu ia falar, assim, é polêmico. Aquela papinha industrializada que eu tenho, eu pessoalmente tenho uma birra daquele negócio, mas eu gosto lá no potinho, porque assim, eu sei que hoje tem uns que vem no pacotinho, parece um salgadinho, umas coisinhas. Aquilo lá é realmente recomendado dar para criança ou não? O que você acha? Então, conforme a gente vai evoluindo, né, vai se atualizando, a indústria alimentícia também. Então, assim, tem algumas marcas que elas hoje já têm essa consciência, então trabalha também só com os alimentos naturais, sem conservantes. Então, assim, a gente tem essas marcas no mercado, alimentos também sem açúcar, então aqueles biscoitinhos. Então, assim, tem várias marcas que já trabalham dessa forma e que também é uma opção que a mãe pode colocar. Aquele dia que ela não conseguiu preparar, né, aquela refeição, então ela vai no mercado e compra pronta, tem essas opções, mas é sempre importante olhar o rótulo. Então, assim, você verificar o rótulo, verificar os ingredientes, verificar a quantidade de sódio que tem. Olha aí, gente, anota aí, sódio, olhar a quantidade de sódio. Então, assim, geralmente... Tem que estar em quanto? Qual é a então, média? assim, alimentos que têm essa quantidade, uma quantidade, assim, um pouco elevada de sódio, são alimentos que têm muitos conservantes. E nos ingredientes aparece os nomes desses conservantes, então você consegue ali observar. Eu costumo dizer que quanto mais alimentos tem nos ingredientes, então, assim, mais adição de conservantes mesmo, de alguns outros também, que eles, assim, conservantes. Isso, os conservantes, e também, assim, quanto mais essa lista estende, esse salgadinho. Quando você vai olhar lá no rótulo, tá lá, tem farinha de trigo, farinha de milho, açúcar. Nossa, ela foi muito mais no ponto do que eu. Ainda falei arroz, feijão, frango, batata frita. Então, assim, vai estar lá farinha de trigo, aí vai estar os conservantes no final. Então, assim, vai ter... sabe quando você vê ingredientes? Aí tem umas 4, 5 linhas. Então, esse não é um alimento bom. Ele é bem processado, ele tem muitos ingredientes. No meu caso, eu já nem consigo ler, né? Sem óculos. Então, assim, se tiver uma linha, 2 linhas, aí é ok.
Aí, assim, são poucos ingredientes. Então pode ser uma opção. Para aqueles dias que realmente não deu para fazer. Isso, aqueles não dias. Não é todo dia. É isso, né? Ó, não vamos se não apoiar nessas falas. Porque já, assim, foi um caso que aconteceu e a pessoa tava comprando assim, estocando mesmo, porque para dar todo, tipo, a alimentação da criança ser aquilo. E eu fiquei assim, falei, mas, né? Só que você não pode chegar na pessoa e falar, né? Não pode. Mas é isso, então assim, aquele dia muito corrido, aconteceu alguma coisa que saiu da rotina, esqueci de pegar, deixar na babá, por exemplo, né? Esqueci de levar a comidinha, dar isso aqui, que é nesse caso. Isso, nesse caso, assim, aquele dia que você vai ficar muitas horas fora de casa, saiu, foi no shopping, talvez ali não vai ter um lugar para você conseguir armazenar também, então isso pode ser uma opção. Viagem, ele não é de todo ruim, ele só não pode ser usado em excesso. Eu me lembro que eu comecei, a primeira experiência que eu tive foi quando eu viajei, porque na viagem, imagina, eu viajei daqui de carro até o Rio de Janeiro e a Marina já estava no processo de introdução das comidinhas, né? E eu falei, cara, eu não vou dar comida de posto, de rua pra minha filha. Melhor. E tem, viu? Gente, eu fiquei passada. Não é que tem nos postos na estrada? Já tem tudo isso no posto da estrada. Sim. E aí, eu até em junho fui no evento que tem lá em São Paulo, que é a Natural Tech. É a maior feira de produtos orgânicos do mundo. E lá, assim, vão várias empresas. Então, eu visitei vários estandes. Tem até um videozinho no meu Instagram, então vocês podem assistir lá. Então, assim, que eu expus algumas marcas, que foram marcas que eu visitei os estandes deles. Então, eles me apresentaram os produtos. E que são produtos, assim, que eu vi, analisei os ingredientes, a tabela nutricional. E são alimentos ok, que as mamães podem utilizar nesses imprevistos, né? Interessante. Então, vai lá no Instagram, dá uma olhadinha o que ela tá colocando como dica. Tem algumas deficiências nutricionais, né, que são mais comuns na gravidez e nessa primeira infância? Sim, nós temos algumas deficiências, então é sempre importante ver o ferro, né? Geralmente as grávidas têm anemia, apresentam anemia, o ácido fólico também, que é super importante. Na verdade, todas as vitaminas do complexo B, a gente tem essa atenção, né? Esse olhar, e também ômega, também, que é super importante, e o cálcio também, a gente fazer essa análise, né? Então, quando a gente solicita os exames, né, bioquímicos, a gente já vê ali, né, as possíveis deficiências que podem a paciente apresentar, e aí a gente sempre trabalha com essas estratégias no plano alimentar. Então, assim, colocar alimentos que são fontes de ferro, então isso é super importante. Alimentos que são ricos do complexo B, a gente também coloca na alimentação. Não é só chegar lá e achar que ela vai te dar o caderno da vovó. Né, o que a gente acompanha mesmo, assim, que as meninas trazem pra gente, né? Que quando a gente tá acompanhando as gestantes, elas sempre trazem os resultados dos exames pra gente olhar. Né? A gente tá aprendendo a olhar. Claro, a gente não tem nenhum técnico nem nada. Mas a gente dá uma olhada, assim, no que a gente já consegue observar, mas sempre encaminha pro profissional, falando, não, procura. Sim. Não é, tá baixo, acho que tá muito baixo, eu vou começar. Não, calma, vai lá, ver o que realmente tem que fazer, né? Tem que ter essa... Isso é muito importante, gente, Sim. porque a gente pode reduzir, inclusive, muitas vezes eu acompanhei muitas mamães que tiveram que fazer... se posicionarem durante a gestação, mas já numa situação de pressão mesmo, né? Sim. E aí, Maria, que você explica isso do que você está falando. Bebês que não se desenvolvem durante a gestação. Então, a gente vai tendo a caminhada da jornada da gestação semana a semana, não é só falar de meses, é semana a semana, e a gente percebe que o bebê de uma ultrassom, por exemplo, na outra, que é quando a gente tem os dados efetivos do bebê, não cresceu, não se desenvolveu, tá no mesmo, às vezes perde peso, o bebê perde peso, aí muitas vezes eu pergunto, você está se alimentando direito? Ou seja, a cada pelo menos 3 horas, 2 horas, você está se alimentando, uma fruta, uma refeição mais né, completa. Ai, Marixa, fiquei com um dia hoje super corrido e tudo é culpa do trabalho. Sempre é culpa do trabalho. E eu falo, tá bom, o trabalho, ele é importante, mas você tem um bebezinho que não pode falar, mãe, socorro, eu tô com fome. E aí, eu preciso da consciência de cada um, né? E você tem esse acompanhamento mesmo, a gente chama de pele a pele, né?
com as mamães, ou é só aquele encontro de consultório uma vez só e a gente se vê daqui 15, 20 dias? Não, eu gosto, eu até brinco com as mães durante a consulta, porque eu falo, não, agora nós estamos juntas e vamos nessa caminhada até o final, né, da gestação, depois no pós-parto e introdução alimentar. Então eu gosto de ter esse contato com as minhas pacientes, então eu converso com elas toda semana, então eu sempre mando mensagem, olha, como que tá? Estou aqui à disposição, sempre me coloco à disposição. E eu vejo também muito nessa área que ainda não se tem esse olhar de prevenção. Então, assim, quando vai buscar, né, a orientação nutricional, é porque ela já tem alguma deficiência, ou ela já está com alguma comorbidade que desenvolveu durante a gestação. Então, é aí que elas... Ah, não, pera, vamos na nutricionista, né? Entendeu? Espera acontecer. Ainda não tem esse olhar da prevenção. Mas isso é importante você estar aqui na nossa cidade, porque eu já trabalhei com outros nutricionistas no Instituto da Papo de Gaia. E o nosso grande desafio na nutrição, na gestação, parto e pós-parto, sempre foi trazer esse olhar do quanto antes, melhor. Isso. Não deixar para ficar consumindo e deixando criar dúvidas, é pegar na mão mesmo de profissionais que vão fazer a diferença para você. E aí essa cultura nossa aqui, a gente precisa mudar, essa cultura ela precisa mudar. Que não é porque você vai gastar mais, ainda está muito entrelaçado com essa relação do custo, né? Isso, porque só se eu precisar eu vou na nutricionista. Sim. Gente, não é assim. Não, e você falou da gestante que não come direito, e a gente tem aquelas que comem por 2, porque eu tô grávida por 2. Né? Você também recebe lá, assim, eu tenho que comer por 2, porque aí agora tem que dar aquela segurança. Eu falo assim, gente, não é bem assim. Então... eu sempre gosto também de entregar para elas, né, todo aquele materialzinho, então mostrar, então falar, ó, isso daqui é o quanto de peso que você pode ganhar a cada semana. Então a gente faz esse controle, né, a cada semana do ganho de peso, que é o adequado, né? E aí a gente tenta trabalhar em cima disso. E os alimentos a gente não pode olhar. Assim, eu como nutricionista, a gente olha o alimento não só como, assim, um alimento. A gente já olha pensando na função. Então, nas vitaminas, os minerais e o que alimento pode proporcionar, pode melhorar a questão do intestino, da regulação. Nossa, então, tudo isso a gente olha. As mulheres sofrem muito com isso, não imaginam por quê. E até as gestantes são muito comuns também, elas apresentarem constipação. Então, tudo isso a gente trabalha. E aí a gente monta o plano baseado nessas estratégias mesmo. Então, assim, quando a gente vai colocar os alimentos, a gente já consegue ver. Então, assim, estamos lá montando o plano, a gente já consegue ver a recomendação de magnésio, a gente já atingiu, já está lá dentro do recomendado. De ferro, já está dentro do adequado. Então, tudo isso a gente vai trabalhando. Nossa, quanta coisa boa a gente está falando aqui, hein, gente? Para levar para a vida. Vamos agora falar do assunto que a Marissa gosta, que é o desenvolvimento cognitivo. Porque o que a nutrição consegue ajudar a favorecer esse desenvolvimento cognitivo? E se tem algum alimento que você fala que é importante, que não dá para tirar, que ajuda no desenvolvimento desse bebê? Então, nessa fase, né, da introdução alimentar, é de suma importância. Se a gente pensar que no primeiro ano de vida é o ano que o bebê mais tem um crescimento, tanto de peso e quanto de altura, é a fase dentro de um ano que ele cresce muito grande, que ele cresce bastante, e aí dentro dele tá tudo se formando muito rápido, crescendo. Então, assim, ele precisa ter uma alimentação adequada. E aí, pensando nessa área assim, cognitiva, né, de também condicionamento físico, né? Então, assim, para o bebê é de suma importância que ele conheça todos os alimentos, né? Que ele varie ao máximo de opção, que ele conhece tudo e que ele obtenha através da alimentação mesmo. Então, não tem algo específico. O específico é ter abundância de tudo. Isso, eu diria isso, que não tem assim um alimento em si que é poderoso
que vá, assim, fazer a diferença. Mas é ele variar, ele ter muitas opções à disposição dele ali, conhecer um pouco de tudo. Também até pensando assim, posteriormente, ele não desenvolver uma dificuldade alimentar, ou ele não ter uma alimentação muito restritiva. Então, sempre pensando nisso. E variando sobre isso, né? Importantíssimo, né, João? E a gente vai aprendendo com eles, né? Igual a gente tava falando que às vezes a mãe chega e não come. Eu tava lembrando aqui que hoje eu consigo comer o brócolis porque o Miguel gosta do brócolis. E aí a mãe come porque o filho come, gente. Como que pode? Mas eu vou contar uma pra vocês, que essa mocinha aqui não come cebola. Vou entregar. Não consigo, não vai. gente, não vai, de verdade. É memória afetiva, João? Eu não sei, porque até meu pai... Terapia agora, vai. Terapia. O meu pai, ele comia cruas. Eu lembro assim, de tipo, como se fosse uma maçã. E eu tinha uma birra, eu não conseguia chegar perto. E o meu problema é com a textura, sabe? Se eu estiver comendo e eu morder e sentir aquele croquezinho que ela faz, eu não consigo mais comer. E eu já tentei, de verdade, já tentei. Já passei vergonha nos lugares, porque... você é criada por vó. Gente, eu tentei. E meu filho come. Foi uma coisa que eu coloquei pra mim. Falei assim, cara, meu filho tem que aprender a comer. Porque eu sei que é importante também ele comer, né? Então ele come, tranquilo. Às vezes eu peço pizza, por exemplo, e vem cebola. Eu falo, caramba, vem cebola. Aí eu vou tirando e ele vai comer. Eu trouxe a história da Jéssica, mas eu vou botar na roda também na frente aqui da Fabi, que, por exemplo, eu não como azeitona. Não como de jeito nenhum. Não adianta, eu não como. Mas eu faço uso do azeite. Então não é tão perdido assim. Mas dentro eu aprendi, eu ralo ela. Com bem fininho pra bem comer. Pra não ficar bem seca cozidinho, também, quase desmanchado. Quase desmanchado. Tá vendo como é que é o negócio? Não acredito. Mas olha, tudo isso na frente da nutricionista, que é pra dizer assim, pai e mãe, olha como mais uma vez o seu reflexo é importante na introdução da memória afetiva, da apresentação dos alimentos, né, Fabi? Olha, a gente carrega... olha pra gente, nós somos jovens, lindas, maravilhosas, mas assim, carregamos muitas memórias já aqui dentro. Mas assim, eu falo, meu pai fazia um negócio pra ele tomar. Pai, olha, até hoje. Pai, veio pra cá hoje, hein? Que era um xarope que ele inventou lá, um xarope de cebola. Eu tinha uma birra daquilo. Eu começava a tossir, já falava o xarope. Eu, não, já passou. Já passou? Porque já tô ótima. Incrível, mas ele tomava. É memória afetiva, né, Fabi? Tá vendo? A apresentação foi de uma forma, talvez, um pouco forçada. Vamos dizer essa palavra, assim, forçado. Mas não foi natural, às vezes. Imagina você sendo apresentada pela Fabi a cebola. E eu azeitona. Olha só, um desafio. Desafio. Ai, pronto, tá bom. Alex, não fala essa palavra que desafio, que eu gosto. Eu gosto de desafio. Vamos desafiar ela agora a comer, aprender a comer. Eu como azeitona, ela come a cebola na frente da Fabi. Eita lasqueira. Vai virar, como é que chama aquele programa, show lá ao vivo? Tipo ao vivo, assim, né? Como é que fala? Os realities da vida. E aí eu também gosto sempre de frisar também sobre os alimentos, que tem alguma, realmente, a gente não vai gostar de todos os alimentos. Então tem aqueles alimentos que a gente prefere, aqueles alimentos que a gente não gosta muito, mas aqueles alimentos que a gente não gosta, a gente pode tentar, assim, trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, eu não gosto da textura do tomate. Gente, empatia total. Ela vem pro nosso time. Já estamos no reality. Eu não gosto muito da textura do tomate, porque eu acho assim, sabe aquele fica mais molhadinho, né? Aquele mais molhadinho, não gosto muito dessa textura. Mas eu sempre em casa cozinho ele. E aí faço molho de tomate caseiro. E aí eu vou colocando nas preparações. Você pode jogar por cima da salada. Então, assim, você consegue variar, assim. Não precisa comer aquele alimento só daquele jeito, né? Você pode variar. Por exemplo, azeitona. Você pode fazer um pão, colocar uns pedacinhos de azeitona. Então, assim, já faz toda a diferença. E você consegue também adaptar do seu gosto, né? Eu levei ela no restaurante árabe, gente, pra comer. Delícia! Ela fez não. Tá bom. Ai, gente, né? Mas eu vou tentando, Vai. Eu já imagino que nem criança, tipo assim, azeitona com uma carinha de feliz me leva. Ai, gente, como não comer azeitona? Né? Faz uma carinha feliz. Assim. Nossa, e eu amo azeitona. Olha. Gente, eu pago muito. A gente tá aqui soltando as nossas terapias alimentares, né? Eu mesma passo também perrengue. Quando você chega na casa dos amigos, eles colocam os petiscos, sempre tem a azeitona, né?
Aí eu falo, nossa, é sobre isso. Então, azeitona amiga, fica aí. Não é legal. Não é legal. Mas é a forma como foi apresentada mesmo. Né? Talvez eu ver meu pai comendo daquela Memória forma. afetiva. A Marina come tomate, minha filha, ela fala que parece uma maçã. Ó, ela gerou uma identidade do tomate achando que é uma maçã. Sim. E depois, quando ela estava ainda pequenininha, ela cantava aquela musiquinha do tomate. O tomate, eu não vou lembrar a musiquinha do tomate, que o primeiro tomate, explode, não sei o quê. Atravessando a rua. O tomate atravessa a rua. Gente, vocês passaram por isso? Ai, coloca aqui embaixo depois pra gente. Aí depois ela fala, mãe, coitadinho do tomate, ele é tão legal. E ela fez toda uma relação com o tomate, que ela cultiva o tomate. Ela fica ali, ela fica, mãe, você comprou tomate? Tanto que hoje a salada dela é só tomate. Se não tiver tomate, nada feito. Olha que interessante. Sim, porque ela teve toda essa conexão do tomate que atravessava a rua e o carro pof no tomate. Sim, e as crianças, elas têm isso mesmo. Então, assim, tem algumas crianças que nós fazemos a terapia alimentar. Então, assim, eu sempre costumo frisar que também é um processo longo, né? Então, assim, a gente tenta apresentar sempre esses alimentos de uma forma lúdica. Então, primeiro a gente faz uma atividade para envolver a criança com aquele alimento, para ele também se familiarizar, para daí a gente apresentar de fato o alimento e fazer com que ele consiga levar até a boca, né? Viu, papai? Viu, mamãe? Cuidado com o que você tá fazendo e falando em casa. Olha isso, verdade. Né? Bom, já que a gente tá nesse assunto do que come, o que não come, o que você acha das dietas restritivas? Principalmente quando o gestante chega lá com você e fala, não, eu vi essa dieta aqui, assim, e você vê, é super restritiva, tira tudo que ela precisa comer. Então, nesse período, né, da gestação, a recomendação, e até também na primeira infância, é não ter uma dieta restritiva. E até esse termo dieta, não gosto muito de utilizar, né? Eu gosto de falar assim, não, é um planejamento alimentar que a gente está fazendo. Nossa! Na minha vida isso, hein? Então, assim, não é recomendável, mas, no entanto, em algumas ocasiões, a gente acaba tendo que fazer uma dieta restritiva. Então, no caso de uma alergia alimentar, que nós precisamos fazer a exclusão total daquele alimento, né? Então, aí, nesses casos, a dieta restritiva funciona. Mas é sempre importante fazer um acompanhamento, né? Ter essa avaliação mesmo, para poder fazer essa dieta restritiva. Mas sempre com uma indicação que vem do nutricionista ou vem, por exemplo, do médico, obstetra. De onde que vem essa indicação? Só para eu entender. Então, o diagnóstico, sempre quem dá é o médico. E aí um bom médico encaminha para uma boa nutricionista. Então ele fala, você tem a alergia, então você pode passar com uma nutricionista, e aí a nutricionista vai montar um cardápio. E aí é super importante também, eu gosto muito de ter o contato com os médicos. Então, assim, as minhas pacientes, eu também tenho o contato dos médicos, e aí a gente vai ali também trocando as informações, discutindo o caso, e sempre focando no melhor para o paciente. E também já aconteceu de você identificar que tinha alguma coisa e você mesmo indicar para o médico, para ele ter o laudo? Também. Nós, a classe dos nutricionistas, nós não podemos fazer diagnósticos de doenças. Mas é claro que ali no consultório a gente observa alguns sinais, os sintomas. Então eu falo, olha, seria importante, né, te encaminhar para você passar no endócrino, passar com um especialista. Com alergista. Isso, com um alergista. E aí eles avaliam, então realizam também exames, e aí eles fazem o diagnóstico, e aí depois a paciente volta pra gente poder fazer o tratamento nutricional. Parceria, né? A gente sempre fala, né? Que é a parceria que é a favor da gestante, do bebê, no caso, da criança, né?
Bom, a gente tá indo já pro finalzinho. Ai, não, gente, eu tô adorando. Eu ficaria aqui mais algumas horas conversando. conversando. Eu ficaria total aqui com a Fabi conversando sobre alimentação. Tá bem gente. gostoso o papo. Sim, tá uma delícia. Por que a Fabi não entrou na minha vida mais cedo? Mas entra no momento que tem que entrar. É verdade. No momento certo, no momento né? certo, vai entrar agora. Agora você entrou, já sai mais. Vai ficar ponto. Vamos lá, dicas práticas para os pais, assim, aqueles que desejam melhorar a alimentação dos filhos um pouco maiores, né? Vamos, porque a gente falou aqui do bebê, que a gente consegue ir introduzindo. Mas uma criança, por exemplo, que já tem alguma dificuldade, umas dicas para você, que você dá para eles, assim, para tentar ir melhorando a alimentação dessa criança, sem ser uma forma muito traumática para a criança também. Eu sempre falo que é muito importante ter essa responsabilidade ali com a criança. Então, assim, ter aquele momento que a criança vai sentar à mesa, que você vai conversar com a criança, que não vai ter distrações. Então, você apresentar o alimento. As crianças, elas são muito inteligentes e elas costumam gravar aquilo que os pais falam. Então, olha, filho, a gente vai montar hoje um prato, a gente vai fazer um prato bem colorido, bem bonito para você comer, ficar forte, crescer bem. Então é conversar com a criança, ter esse olhar, né? Hoje em dia muitas pessoas estão ali, eu vou deixar meu filho no celular, né? E aí vou colocar comida. Então, assim, a criança, ela não tá vendo o que ela tá comendo. Então, assim, quando ela sair, ela estiver no local, por exemplo, na escola, tem muitas crianças que fazem a refeição na escola. Lá você tá com os amiguinhos, com os colegas, você não tá ali na frente do celular. Então, assim, a criança, ela não sabe o que ela tá comendo. Ela não sabe se ela come arroz, se ela come feijão, porque ela não tá percebendo, ela não aprende. Então, focar nisso, ter paciência, porque o processo da alimentação, ele é um processo longo, é um processo para a vida inteira, na verdade. Então, ter esse olhar atento. Se você vê que o seu filho tem essa dificuldade, tem uma alimentação muito restritiva, então assim, come muitos poucos alimentos, então você pode procurar ajuda, deve procurar ajuda, tanto do médico como da nutricionista, porque nós também estudamos e nós temos estratégias para fazer também a introdução desses alimentos. Então, assim, eu também sempre falo, variar o máximo que conseguir, né? Então, o máximo que você conseguir apresentar para a criança ter o conhecimento, ver o alimento e você também consumir, porque você é o exemplo, né? Então, as crianças, elas vão aprender. Então, se você é um pai que não come salada, que não come verdura, não adianta você querer que seu filho come, porque ele não vai comer. Ele vai falar, mas o meu pai e minha mãe não comem, então por que eu vou comer? Entendeu? Então, assim, ter esses olhares atentos. Tive até uma paciente que ela falou assim, não, eu tô com a minha filhinha, mas assim, ela só quer comer quando eu como, e quer dizer, quando eu dou pra ela comida, mas quando eu falo pra ela comer sozinha, ela não come ou ela só come aquele determinado alimento. Que no caso, esse determinado alimento era carne. Então eu falei assim pra ela, mas quando você dá pra ela, qual é a forma que você dá? Eu misturo a comida toda no pratinho, e aí quando ela ia dar pra criança comer sozinha, ela colocava tudo separado. Então, o que eu falei pra ela? Eu falei, olha, provavelmente quando você mistura a comida, você coloca o arroz, você coloca o feijão, a carne. Quando você mistura, a cor que vai predominar é a cor marronzinha, então é do feijão, né, da carne. E aí quando ela colocava o pratinho tudo separadinho, a criança ela só comia a carne. Então provavelmente aquela criança associou que quando a mãe dá a comida, dá só o marronzinho. Então, assim, que é a carne, né, o feijão. Então, quando tava tudo separado, ela falava, não, eu vou comer a carne porque eu sei que é o que a minha mãe dá. Então, eu falei assim pra ela, que tal? Vamos misturar tudo no pratinho, igual você dá pra ela e deixar ela comer? Aí a criança comeu toda a comida, entendeu? Olha porque, só. assim, tava tudo misturado, né? Então, assim, tava do jeito que a mãe ofertava pra ela e aí ela comeu sozinha. Então, assim, é ter esse olhar atento, né? Tem que ter, sim, gente, é total. Não sei, na minha casa são 4, nós somos em 4 filhos, cada filho come de uma forma separada, diferente, né?
Eu não tenho problema nenhum de misturar tudo ou comer separado. Eu realmente não tenho esse problema. Uhum. Mas eu prefiro, aí é questão das preferências. Eu prefiro olhar para a alimentação, cuidar, ver o que eu tô comendo. Eu curto separadinho e vou fazendo as combinações. Uhum. Mas a minha filha, por exemplo, que o meu marido gosta de tudo misturado. Então, a minha filha já gosta tudo de misturado. E na minha casa, cada irmão tem uma forma extremamente absurda de diferente de comer. Sim. Então, eu acho que essa relação que você está trazendo fica mesmo no nosso consciente e que nos leva muitas vezes para uma experiência de ser positiva ou negativa, ou até mesmo de alerta de perigo, né? Porque se for algo diferente... Se minha mãe não faz. Se a minha mãe não faz, fazer. então o que tem aqui, né? Então fica algo meio assim, não vai à frente, né? E é como você falou, você, né, com essa experiência de 4 filhos, cada criança é única. Então, assim, cada criança vai se comportar de uma maneira diferente, né? Então, assim, isso também é super importante, porque os pais também têm essa questão de sempre comparar, né? As crianças. Gente. Então, eu falo, cada criança vai no seu tempo. Então, assim, não tem assim, não, todas as crianças têm que ser igual, né? Fazer tudo conforme a idade. A Jo, que é mãe de 2, que conte. Eu tenho Marina em casa só. Sim, mas são crianças diferentes, vai ser diferente mesmo. Atenção. Mas você tava falando, eu lembrei de uma história que eu vi, eu não sei aonde, mas que ficou marcada essa questão que a mãe foi falar, não sei, pro médico, que o filho só tomava o leite com muito chocolate. E aí, o que eu faço? Ele falou, mas quem que compra o chocolate? Quem que faz o chocolate pra ele? É você, né? Então, o problema foi que você ensinou ele a tomar assim, não que ele aprendeu, né? Com a comida é a mesma coisa, né? A gente acaba... E essa questão do celular pra eles comer também, né? Sim. É só andar no shopping. É o que a gente mais vê. É o que anda a gente no mais shopping. vê. Além de não deixar a criança comer, né? Que a criança fica segurando o celular e a mãe que fica ali ofertando. E assim, quem vai no mercado, quem compra os alimentos são os pais. As crianças não vão no mercado, não vão fazer a feira da semana. Então, assim, Eu fiz tudo bem, gente. Eu fiz o meu papel. Tá entregue. Os meus estão indo. Ai, gente, libertador, né? Bom. Eita, estamos chegando no momento agora, tum-tum coração. Agora a gente tem uma brincadeirinha que a gente faz aqui, que chama ping-pong. Até a última entrevistada falou que era aquele de frente com a Gabi. De frente com a Gabi, nossa, de frente Porque a gente fala a palavra. De frente com a Doula. De frente com a Doula agora. A gente vai falar a palavra e aí você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser uma palavra só, pode ser uma frase, ou se você quiser falar sobre, não tem problema. Mas a gente vai, palavras assim, são gatilhos. Gatilhos. Então vamos lá, nosso ping-pong. Nutrição. Compreensão. Gestação. Deixa eu ver. Amor. Acho que é amor. Amamentação. Doação. Bebê. Ou criança. Felicidade. E doula. Doula. Deixa eu ver. Eu acho que também é essa compreensão, né? Conhecer ali a mulher em todas as fases, né? Então, assim, sentir o apoio, né? Acho que principalmente o apoio emocional. Ai, que lindo. Ai, gente, olha, isso porque a gente pode contar, Fábio? Já pode? Pode contar. Vai sair no podcast agora a notícia que a Fabi tá grávida. Estamos em 4 aqui. Parabéns, Fábio, que você tenha uma excelente experiência, que a sua gestação seja maravilhosa, que o seu bebê possa estrear no mundo repleto de amor, acolhimento. Isso a gente já percebeu que vai ter de sobra, amor, carinho e qualquer coisa, né? Também chama a Doula. Sim, com certeza, vou precisar. E parabéns pro papai também. Como chama o papai? Luiz Carlos. Luiz Carlos, olha, parabéns, Luiz Carlos, papai do ano, tá? E a gente é um bebê que vem para ano que vem. A gente tá em julho, né? Praticamente início de agosto. Em abril. Eu sou mãe de abril. Mãe de abril? Ai, gente, que delícia. Adoro mãe de abril. Chique.
Ai, parabéns. E mais uma vez, obrigada. Em meu nome, em nome da Joyce, também no podcast Chama Doula. Espero que você também tenha gostado e muito obrigada pela sua participação. Gostei muito. Gostaria de agradecer o convite. E também foi uma excelente iniciativa, né? Também de trazer esse conteúdo, que é um conteúdo tão bom e acessível para todo mundo. Sim. E dizer que estamos aí, vamos fazer parceria, com certeza ainda vamos trabalhar juntas. Vai rolar muita coisa boa. A gente já tava aqui com as ideias, né? Tudo aqui, ó. E Fabi, fala pra gente qual que é o teu Instagram, para que o pessoal também possa te seguir, né? Sim, coloca. Meu Instagram, @Fabiane Rezende, Rezende com Z. E lá eu sempre posto conteúdos de nutrição, informações importantes, também sobre os acompanhamentos. Nos meus stories eu gosto de compartilhar a rotina. Então, principalmente agora na gestação, então já estou nesse momento de preparação. Então, sempre gosto de compartilhar a alimentação, a rotina de atividade física e todos os cuidados aí que são super importantes para as mamães, né? Gente, adoramos! Bom, é isso então. Muito obrigada de novo, né? Por você ter aceitado estar aqui com a gente. Como você falou, levando essa informação, porque o podcast ele nasceu disso, né? Que a gente sempre reunia, nós temos as gestantes, os encontros, e a gente percebeu que precisava levar para as outras mulheres, né? Sim. Então, não só aqui na cidade, né? Porque a gente tem essa possibilidade, graças à internet, de outras pessoas de fora também, né, terem acesso às informações e informações de qualidade, como eu falei, né, informações que são baseadas, que não são achismos, né. Então, não ficando só dentro das paredes do Instituto da Papo de Gaia, mas rompendo barreiras, né, Jô? E é sobre isso. E qualquer dúvida, já sabe, chama a Doula. Tchau, gente, até o próximo. Tchau. Web TV, a maior variedade de conteúdo do MS. Humor e entretenimento. O esporte sul-mato-grossense em destaque. Música, nos seus melhores estilos. Empreendedorismo feminino e mundo fitness. Bate-papo sobre carros e muito mais. Mais de 300 mil views por mês. Só aqui, na sua Web TV. www.123webtv.com.br